O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subia ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotas, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para rezar conosco esta Santa Missa. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, que rezam conosco através dos nossos meios de comunicação, eles que alargam as paredes aqui da Basílica Santuário, fazendo com que a palavra de Deus possa chegar a tantos e tantos lugares, a tantas e tantas pessoas e tantos corações. A você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br ou instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Também uma saudação especial a você, internauta, que reza conosco pela Rede Mundial de Computadores. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno. Conte com as nossas orações e desde já os nossos votos são para que os seus projetos, anseios, desejos que estão sendo executados dentro do Brasil, em tantos lugares, bem como em outras partes do mundo, possam acontecer no tempo de Deus. Que Deus o abençoe e que Deus o proteja. E quando puder vir, venha fazer uma visita ao santuário da Rainha da Amazônia, a Virgem de Nazaré. E desde já, nós desejamos a você e a sua família as boas-vindas. Irmãos e irmãs, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que são chamados. Assim podemos resumir as leituras que nós acabamos de ouvir. A primeira leitura nos mostra os dois reis, o rei Saul e também o rei Davi. O rei Saul, que é aquele que está praticamente descumprindo as ordens de Deus. Saul, que tem o poder que sobe à sua cabeça. E Saul, sendo orientado por pessoas de má fé, ele então vai começar a perseguir o futuro rei de Israel, seu sucessor, Davi. Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente norte-americano,
ele dizia: você quer conhecer o caráter do ser humano? Dê poder a ele. E foi isto que aconteceu com o rei Saul. Ele se tornou um verdadeiro déspota. E por se sentir enciumado e com muita inveja, ele então começa a perseguir Davi de forma gratuita. Enquanto nós vemos que Saul tem um coração duro, um coração fechado, um coração cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de inveja, do outro lado nós encontramos Davi com um coração misericordioso, um coração bondoso, um coração que sabe amar. Veja que Davi, ele tem a oportunidade de se vingar da perseguição de Saul. Mas Davi vai dizer: longe de mim tirar a vida de um ungido do Senhor. Trazendo esta leitura para a nossa realidade, nos deparamos que encontramos tantas e tantas pessoas que estão tirando a vida de vários ungidos do Senhor. Sim, quando fomos batizados, nós também fomos ungidos, porque através do nosso batismo, nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis, por causa da unção batismal. Então nós não temos o direito de tirar a vida de quem quer que seja, mas não tirar a vida no sentido físico. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que matam umas às outras através do pensamento, através da falta de perdão. Ah, padre, eu perdoei, mas eu não consigo esquecer, eu não consigo tratar bem aquela pessoa. Então você não perdoou, você continua matando aquela pessoa no seu coração. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que aquela pessoa também é um ungido de Deus, uma pessoa que é muito cara para Deus, é uma pessoa que Deus tem um grande amor para com ela, e você não tem o direito de fazer isto com ela. Encontramos pessoas que tiram a vida do outro de uma forma gratuita. Basta você olhar os nossos jornais, todos os dias, quanta violência, quanta falta de amor, quanta falta de perdão, quanta falta de misericórdia. Encontramos pessoas que são assassinadas por causa de coisas banais, um atrito, ou uma quantia pequena de dinheiro, ou uma desavença, ou uma traição, simplesmente tira a vida daquela pessoa. E a primeira leitura nos mostra como o cristão deve se comportar como se comportou o rei Davi, a ponto de perdoar. Perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Perdoe, meu irmão, minha irmã, pois assim você estará rezando com autenticidade a oração do Pai Nosso, que nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No Evangelho, encontramos Jesus chamando os seus primeiros apóstolos. Esta palavra apóstolo significa enviado. Ele vai chamar 12, e este número 12 tem um número muito significativo, pois ele retrata as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, ele vai constituir o novo povo de Deus este que ele será o seu guia. E Jesus, ele chama cada um por seu nome. Aqui mais uma vez, nós lembramos
do batismo. Quando a pessoa é batizada, sempre é dito o seu nome. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim Jesus faz com aqueles que são chamados para serem os seus apóstolos, os seus enviados. E veja que Jesus, ele os leva para um monte. O monte, na palavra de Deus, não é bem um local topográfico, mas é um local que mostra a chamada teofania, a manifestação de Deus. Ali nos mostra que Jesus, ele envia os seus 12 apóstolos, sendo guiado, orientado por Deus. Jesus, que é este Cristo, que é este Deus encarnado no meio de nós. E Jesus o envia para uma missão, libertar as pessoas dos seus demônios. E qual é o demônio que mais atinge o ser humano? É o demônio do desamor, é o demônio da falta de perdão, é o demônio da falta de misericórdia. Deus, ele chama cada um de nós, desde o seio materno. Deus nos chamou à vida, nos deu um nome e também nos deu uma missão de propagar o seu amor, de levar a sua palavra, de levar a sua esperança, de levar o seu perdão. Por isso, meu irmão, minha irmã, todos nós somos convidados a sermos portadores, anunciadores da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como ser portador e anunciador da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo? Conhecendo a palavra de Deus? Sim, este é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que não é mais importante do que o primeiro, é o testemunho, é o exemplo. Afinal, as palavras convencem, mas é o testemunho é que arrasta. Portanto, se nós queremos sermos verdadeiros anunciadores da palavra de Deus, devemos ser testemunhas. E aqui eu cito um exemplo de São Francisco de Assis. Certa vez, São Francisco de Assis chamou um dos seus discípulos pela manhã para ir evangelizar a cidade. E eles andaram o dia todo. E ao final, ele disse para o seu discípulo: você observou quantas pessoas nós evangelizamos? E São Francisco então respondeu: mas nós não conversamos com ninguém, nós não anunciamos a palavra para nenhuma pessoa. E São Francisco de Assis disse: mas não foi preciso, pois através do nosso testemunho, da nossa maneira de ser, nós evangelizamos, levamos a palavra de Deus a tantos e tantos corações. Hoje nós temos um Papa que leva o nome de Francisco, um Papa que se preocupa muito com o testemunho, com o exemplo de vida, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Um Papa que convida toda a Igreja a seguir o exemplo deste santo qual ele utiliza o nome, São Francisco de Assis. Olhar os pobres, olhar os mais necessitados, olhar os mais marginalizados. Eis aí a missão de todo aquele e de toda aquela que foi batizado. Ser profeta, sacerdote e rei. Profeta para anunciar a palavra de Deus, sacerdote porque participa dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e rei porque uma vez batizado, a pessoa está libertada da escravidão do pecado. Portanto, meu irmão, minha irmã, liberte do seu pecado interior, da falta de amor, da falta de perdão, da falta de misericórdia. Agindo assim, você será de fato um verdadeiro anunciador da palavra de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.